Eu vou falar aqui, talvez desafinando um pouco, mas como diz o poeta, no peito dos desafinados também bate um coração, né? E vou, como eu prometi para a Silvana, não tentar ser muito enfadonho na minha leitura, mas eu vou ler por vício. Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite do Cax, especialmente a insistência do Cauê, que, mesmo eu dizendo para ele, bom, eu não tenho muito o que falar sobre classes e multidão, fez questão que eu estivesse aqui. Obrigado. Farei, portanto, então, uma exposição da conversa que eu tive com ele e levou a esse convite, ou seja, uma análise dos movimentos e protestos que pipocaram a partir das mobilizações do MPL e as relações desse movimento com princípios como apartidarismo e horizontalidade. Claro que eu poderei, por vezes, repetir algumas análises da associação que integro, no SOL, Núcleo de Sociabilidade Libertária, que expusemos em nosso Hiponemata 557, que circulou por e-mail e se encontra no nosso site. Portanto, eu deixo claro que falo de um lugar, ou seja, de uma perspectiva anarquista do que se passou, sem a pretensão de analisar a totalidade dos fatos. Somado a isso, falo aqui na PUC, local no qual trabalho também como pesquisador. O que me deixa ainda mais à vontade, pois novamente esse espaço se antecipa aos acontecimentos da vida política da cidade e do país. E por que eu digo isso? Porque no final do ano passado vivemos uma greve política motivada pela escolha da reitora menos votada, e nessa greve muitas questões em torno da democracia, das práticas democráticas, dos limites da representação e da participação foram discutidas e experimentadas por estudantes e professores. Isso me deixa muito feliz de estar numa universidade como a PUC. E mesmo que alguns desdobramentos terríveis desses dias tenham passado quase desapercebidos, como, por exemplo, a convocação a uma delegacia do dramaturgo e diretor José Celso Martinez Correia, né, isso criou uma certa cultura política aqui dentro da PUC. E como disse um estudante de geografia, ao comentar no Jornal da ProPUC o envolvimento da comunidade puciana nessas manifestações do MPL, para quem conhece, para quem leu, eu estou falando do Flecha, que é estagiário lá no Museu da Cultura, a PUC, e só podia ser um geógrafo para falar isso, né? A PUC é como um vulcão. Você olha, ela está lá quieta, né? No momento seguinte, você olha de novo, está em erupção. Isso é bacana, porque mostra que a gente aqui na PUC ainda tem disponibilidade ao surpreendente. Vamos então à questão colocada pela mesa, né? Penso que não devemos nos perguntar quem são os 20 centavos, mas acompanharmos o que deu forma a essa revolta inicial e as formas possíveis que ela foi tomando ou ainda pode tomar. Concordo com você que ainda está em aberto. Entre as diversas análises que apareceram em jornal, televisão, enfim, mesmo nas conversas, que buscam sempre imprimir uma direção aos acontecimentos, repetiu-se diversas vezes o caráter apartidário das manifestações e a exposição da falência do sistema de representação dos partidos. Então devemos nos perguntar, no que consiste esse apartidarismo? Se puxarmos no passado recente, parte dele deriva da própria política de alianças elásticas do Partido dos Trabalhadores. Em São Paulo, por exemplo, essas alianças que eu estou chamando de elásticas, foi responsável pela vitória do atual prefeito, que por um lado expressava um certo apoio tácito ou mesmo declarado aos movimentos ditos apartidários e independentes, incluindo o MPL, e por outro, firmava aliança com o partido do ex-governador biônico da ditadura civil-militar, sob a bênção do seu padrinho político. Essa elástica política de alianças é, a um só tempo, o traço característico da política moderna. Eu sempre confundo política e polícia. Desculpem. E também a sua forma de atualização na sociedade de controle, na medida em que introduz as negociações e as alianças diplomáticas na vida e sobrevida dos movimentos sociais, das ONGs e dos representantes da chamada sociedade civil organizada. Alguma coisa próximo do que o Lazarato mesmo chama de governo de sociedade. Quem não lembra, então, do papel decisivo do movimento independente e apartidário Existe Amor em SP durante as campanhas municipais aqui em São Paulo? No âmbito institucional, para recorrer a um outro exemplo, basta recordar que o 15M dos indignados espanhóis obteve como resultado eleitoral a vitória do Partido Conservador. Ou seja, é preciso mais revolta e menos amor.
É preciso estar atento para o fato de que essa recusa aos partidos tem se traduzido como uma ampliação das práticas de governo na sociedade e que suas demandas, quase sempre, convergem para uma solução de Estado ou de reivindicação de mais Estado. Lembrando que se confunde comumente público com estatal. Né? Quase sempre quando se fala público, saúde pública, transporte público, está se falando em estatal. Seja por ampliação de políticas sociais, como saúde, transporte e educação, seja pela ampliação de penalizações, como a tipificação da corrupção como crime hediondo ou a redução da maioridade penal, como se viu pelas ruas. Aí está a diferença entre ser apartidário e ser antipartidário, entre ser contra-estatal e antigovernamental, entre política e antipolítica. A recusa à representação partidária e parlamentar, entre os anarquistas pelo menos, decorre de uma experiência histórica e por isso é antidogmática e sem pretensão à neutralidade. Na década de 1840, Proudhon, que era tipógrafo de profissão, foi eleito o deputado mais votado da história da França em meio às revoltas do que ficou conhecido como a Primavera dos Povos, em 1848. Saiu de lá após ter recusado sua proposta de Banco do Povo. Aliás, ele dividiu o parlamento com Tocqueville, dizendo que nunca esteve tão longe dos problemas imediatos do povo francês quanto o tempo que esteve no parlamento. Quando, também por circunstâncias históricas, os anarquistas compuseram uma frente antifascista na Espanha revolucionária, em 1936 a 1939, ocupando inclusive, não sei, para muitas pessoas pode parecer novidade, mas ocupando inclusive cargos no governo da Frente Popular, foram os casos específicos da militante anarquista Federica Montseny e de Garcia Oliver, que compunha a Los Solidários junto com o Lute, que era um grupo de bandoleiros que financiaram a Revolução. Quando eles quiseram compor essa frente, eles foram esmagados pelo stalinismo e a reação fascista internacional com o consentimento das democracias liberais, em especial a Inglaterra. Leia a Homenagem à Catalunha do George Orwell ou o Cotovelão da Anarquia do Hans Magnus Enzensberg. No Brasil, Edgar Lorenrot recusou o lançamento de sua campanha, o que renderia sua liberdade, já que se encontrava preso sob a acusação de ser o mentor intelectual do ataque ao Moinho Santista nas jornadas grevistas de 1917. Esses são alguns parcos exemplos de como uma prática social se forma em meio às lustras históricas, e não a partir de valores universais. Essa diferenciação me parece politicamente importante nesse momento, na medida que foi precisamente o apartidarismo, com pretensões à neutralidade, que abriu caminho para uma espécie de hackeamento conservador das iniciais manifestações de rua. Uma convocação articulada, essa conservadora, né, eu estou dizendo, via grande imprensa e via Facebook, que se valeu da horizontalidade na articulação do movimento para transformá-lo em espetáculo cívico nacionalista a ponto de animar até mesmo os estádios das Copas das Confederações, dando um centro de convergência a essa horizontalidade. Não quero dizer com isso que a culpa seja do movimento ou da forma como ele se apresentou. Quanto a isso não cabe julgamento. Os jovens de classe média e de classe baixa, pouco importa, foram às ruas nos dias 6, 11 e 13 de junho e expressaram sua revolta enfrentando a polícia e quebrando bancos e pontos de ônibus. Isso é um fato mais do que saudável. Nesse momento, como já disse, cabe atentar para formas que isso pode tomar e possibilidade de se manter o fogo inicial da revolta. Um efeito interessante disso tudo, que deixou principalmente a mass media de calça na mão, foi que jovens acostumados com os monitoramentos e equipamentos eletrônicos, que os mantêm sempre atualizados, registraram desde dentro a atuação da polícia. Ou seja, eles monitoraram os monitoramentos das ruas da cidade. Assisti a um belíssimo vídeo de um jovem detido no dia 13, no qual ele engana o policial, não familiarizado com o equipamento eletrônico, e filma toda a sua detenção até a ida à delegacia. Ele está aqui, né, o Rafa? A camisa do Palmeiras. Nas manifestações dos dias 18 e 20 de junho, frentes antifascistas espontâneas se formaram, puxando gritos contra o nacionalismo, o ufanismo e o moralismo dos manifestantes convocados pela grande mídia a cantar o hino nacional. Estes manifestantes que cantavam o hino nacional, esses cidadãos de bem, né, rapidamente se juntaram a grupos skinheads e white power para hostilizar e agredir quem queimava a bandeira ou levava consigo uma bandeira negra, vermelha ou vermelha e negra. O limite dessa frente espontânea foi justamente a cobertura policial dada aos fascistas. Isso não é nenhuma novidade, né?
A minoria de vândalos, então, são os antifascistas. O que a imprensa tem chamado de minoria de vândalos são os antifascistas. E mais, é sempre bom lembrar, e isso é quase uma brincadeira semântica histórica, a gente tem um medievalista aqui, né, João? Os vândalos eram uma tribo germânica que aterrorizaram o Império Romano. Meu, viva os vândalos! Por isso, insisto que o mais belo nessa história toda se resume em uma palavra: a revolta. Apenas a sua ampliação para além do espetáculo de rua pode transformar essa insatisfação mais ou menos generalizada em algo novo que rompa com as elásticas negociações do apartidarismo e que vem renovando a política na democracia formal. Está na hora de fazer a política apodrecer. Uma antipolítica, como eu gosto de chamar, que possibilite o ingovernável como uma revolta que não coincide necessariamente com a violência, como faz crer a mídia corporativa. É curioso, né? Uma senhora morreu em Belém, né? Uma menina foi atropelada em Ribeirão Preto e violenta quem quebra banco. Pô, sacanagem, né? Como anotou Foucault, em uma situação completamente diversa da que vivemos hoje, abre aspas, ninguém tem o direito de dizer, revolte-se por mim, a liberação final de cada homem depende disso. Mas não concordo também com aqueles que diriam, é inútil revoltar-se, as coisas sempre serão assim. Não se dá ordens àqueles que arriscam a vida contra o poder. É um fato que as pessoas se sublevam, e é através disso que uma subjetividade, não a dos grandes homens e mulheres, para ser politicamente correto, mas a de qualquer um, se introduz na história e se confere uma vida. Isso é muito importante frisar isso do Foucault, né? É a revolta que introduz a subjetividade na história. Não se pede a ninguém que essas vozes confusas soem melhor do que as outras e falem a verdade em sua profundidade interior. Eu continuo citando Foucault. É suficiente que elas existam e que tenham contra si tudo o que luta para silenciá-las, para tornar significativo escutá-las e para buscar por aquilo que queriam dizer. É precisamente por existirem tais vozes, como essas que foram para a rua, e estou sendo claro em relação aos vândalos e aos antifascistas, né? É precisamente por existirem tais vozes que o tempo humano não assume a forma de evolução e sim a de história. Precisamos ser respeitosos quando emerge uma singularidade e intransigentes assim que o Estado as viola. É uma escolha simples, mas que dá trabalho. É preciso olhar um pouco debaixo da história para ver o que a quebra e agita, e manter vigília, um pouco atrás da política, sobre o que deve limitá-la incondicionalmente. Fecha aspas. Para concluir, eu gostaria de dizer que é preciso ampliar a revolta. Né? Não cabe um pensamento estratégico, talvez um pensamento anti-estratégico que amplia a revolta. Porque revolta é impulso de vida. O escravo, quando liberto, busca dar forma à sua liberdade e diz não aos que querem governá-lo. Na luta se faz homem livre, provocar o ingovernável. O governo produz disputas e guerras. O trabalho, a paixão, o prazer, o tesão de cada um busca em associação produzir vida, inventar liberdades, resistir aos poderes. Não busca a segurança, mas o perigo como potência, reconhecendo a finitude da vida e sua beleza. A vida como batalha diária, que não busca o extermínio, mas o exercício de sua potência como revolução permanente, em combate ao poder onde quer que ele estiver, seja em qual forma ele se apresente. Nesse momento, é preciso estar atento às formas da nossa liberdade. Não esquecer que no século XX, a maioria sempre esteve do lado dos tiranos e dos dominadores, que o nacionalismo ampliou e regrou o racismo de Estado, que ditaduras foram forjadas e instituídas para salvar a democracia. A liberdade não é um valor, é uma prática. Ampliar as possibilidades, animar as multiplicidades, multiplicar as descentralidades e combater na luta os moralismos e os anúncios de salvação. Uma coisa é certa, ninguém sai vivo daqui. Violento é o Estado, arruaceiro é o governo e seus agentes oficiais e extraoficiais. Quem defende a bandeira e canta um hino saúda mais de 500 anos de assujeitamentos e extermínios. Que a insatisfação geral se transforme em revolta, que a mudança aponte para a ampliação da série liberdade. Que os jovens que iniciaram essas ondas de insatisfação
no começo desse século XXI, encontrem uma forma de se desvencilhar dos fantasmas do século XIX e das normalidades genocidas do século XX. Enfim, por um mundo sem violência, quero dizer, sem polícia, sem Estado, sem propriedade, sem deuses e sem amos. E viva os vândalos!